Boa tarde! Meu nome é Larissa e esse é meu primeiro vídeo, né? Lendo a Bíblia. Eu senti no coração de fazer a leitura da Bíblia, só que não somente para mim, mas compartilhando essa leitura para que mais pessoas possam ler junto, porque é bom a gente ter junto, que às vezes vai ler sozinho e aí não tem a disciplina de ler todos os dias, enfim. Eu sou uma dessas. Então, eu tô aqui com a Bíblia de Estudo do Expositor, que é essa daqui, e é do Jimmy Swaggart. Eu não sei se pronuncia assim mesmo, mas vou pronunciar assim. Bom, eu tô pensando em começar desde Gênesis, começar de Gênesis e até Apocalipse. Esse é meu objetivo. Em nome de Jesus nós iremos conseguir. Então hoje vamos começar lá em Gênesis, no Antigo Testamento, escrito por Moisés, é o primeiro livro escrito por Moisés. Bom, a minha Bíblia, cada versículo, ela tem uma explicação. Então, tipo, todos os versículos que eu for ler, essa parte em vermelha, aí aqui não tá dando pra focar, mas a parte aqui em vermelhinha são todas as explicações de cada verso da Bíblia. A minha pastora que encontrou, né, a Bíblia do pastor e falou que ela era maravilhosa e tinha explicação. E eu sempre tive muita dificuldade de entender a Bíblia, assim. Em algumas partes que vai lendo, aí eu não entendia bem. Mas essa Bíblia tá me ajudando muito, porque ela é bem explicadinha mesmo e de um jeito fácil de entender. Bom, eu vou ler sem a explicação, né? Eu vou ler os versículos mesmo do capítulo 1, certo? Então, hoje, dia 26, 27. Deixa eu ver aqui que dia é hoje. Gente, eu não sei que dia é hoje. É que eu trabalho com datas. Enfim, não consegui vir. Mas hoje, sábado, dia 27 de maio, vamos iniciar Gênesis, capítulo 1. E o primeiro versículo diz assim. Na verdade, o título da minha Bíblia está escrito A Criação Original. Cada parte, né? Cada versículo aqui, praticamente, tem os títulos dela. Mas eu vou ler só os versículos mesmos, tá? Então, capítulo 1, versículo 1, diz assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. E disse Deus, haja luz, e houve a luz. E viu Deus que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, para que separe as águas das águas. E fez o firmamento. E fez Deus o firmamento. E separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê o fruto segundo a sua espécie, e que sua semente seja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva verde, erva que dá semente segundo a sua espécie, e árvore que dá fruto, cuja semente está nela, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e estações determinadas, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares,
luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas répteis de alma vivente, e aves que voem sobre a terra, na aberta expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, todo réptil vivo que anda se arrastando, que as águas produziram segundo sua espécie, e toda a ave de asas segundo sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, bestas e serpentes e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e todo animal que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo animal que arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse Deus: frutificai e multiplicai-vos, e tornai a encher a terra. E sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, servos há para alimento. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que se move sobre a terra, em que há vida. Toda erva verde lhe será para alimento. E assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a manhã e a tarde o sexto dia. E assim finaliza o primeiro capítulo. Bom, aqui mostra, a criação da terra, a separação das águas do mar, das águas do céu, que seriam as nuvens e os mares. A criação das árvores, dos frutos, dos animais marinhos, dos animais terrestres. E aqui, uma parte muito importante, que Deus fala que fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E nós podemos notar que Deus criou, Deus povoou a terra e criou através das palavras, por meio das palavras. Porque aqui, por exemplo, no versículo 6, e disse Deus: haja um firmamento no meio das águas. Então foi através das palavras de Deus que foram sendo criadas todas as coisas. Então por isso que as palavras que nós profetizamos, as palavras que nós liberamos no mundo espiritual tem muita energia, porque se a gente liberar palavras de bênção, nós estaremos atraindo bênçãos. Se a gente liberar palavras de maldição, coisa boa não vai acontecer, E então, eu acredito que nós devemos vigiar muito o que a gente fala, Porque palavras têm poder. E o mundo espiritual nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais. Mas o tempo todo o mundo espiritual está se movendo, está acontecendo alguma coisa, porque o céu não para. Então, eu acredito aqui que eu peguei pra mim, assim, a porção que eu absorvi, que eu entendi que Deus fez tudo através das palavras, através de falar, E ele também analisou o que ele fez. Ele não simplesmente fez e falou assim, faz isso. Não. Ele foi fazendo e foi analisando, falando, e viu Deus que era bom. Então, Deus, ele analisou o que ele criou. Então, ele viu que era bom. E aí, ele foi dando a sequência, ele foi fazendo em etapas, ele não criou tudo de uma vez. É tanto que estava escrito. E houve a manhã e a tarde, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto, o sexto e o sétimo ele descansou, que seria no próximo capítulo. Então, nós, às vezes eu falo por mim, Larissa, quero fazer 70 coisas ao mesmo tempo, e aí no final eu não fiz nada,
E aí acabei não analisando as coisas, né? Foi fazendo. E não, isso sobrecarrega, nós precisamos seguir etapas. Deus fez o mundo em etapas. Aqui na própria Bíblia nós podemos perceber que ele foi criando as coisas e foi analisando. Viu que era bom? Continuou. Viu que era bom? Continuou. Então eu acredito que nós podemos agregar isso também na nossa vida, no nosso dia a dia. Então Larissa, o que eu entendi assim, né? Para trazer para minha vida pessoal, seria essa parte de não querer abraçar o mundo de uma vez só. Fazer cada metinha, né? Se chama meta, metinha, metona, mas fazer meta por meta, fazer um passo de cada vez, não querer fazer tudo de uma vez. E ir concluindo cada etapa que eu for fazendo. Isso eu tirei pra mim, não sei vocês, o que vocês... que vocês pegaram pra vocês, né? Também no sentido do poder das palavras. Deus criou o mundo através das palavras, então palavra tem poder, palavra tem significados, tem energia, então vigiar mais as palavras. Tem um provérbio que diz que onde há muitas palavras, o pecado se faz presente. Então, muitas das vezes é melhor a gente ser ouvinte do que a gente falar igual papagaio e acabar falando mais do que devia ou falar o que não devia. E bom, irmãos, é isso, né? O que eu entendi assim. Em nome de Jesus, espero. Em nome de Jesus, eu não me espero. Eu vou ter disciplina de estudar todo dia um capítulo. Então, todo dia eu venho, eu leio um capítulo aqui, quem estiver me acompanhando. Não sei se alguém vai acompanhar, mas espero que alguém acompanhe, pelo menos uma pessoa. Então, a gente vai estudando, né? As palavras aí, vocês podem colocar nos comentários o que vocês acharam. Se vocês quiserem que eu vá lendo junto com a explicação, porque aqui tem o versículo e a explicação. Então, se quiserem que eu leia junto com a explicação, aí eu leio junto com a explicação. Por exemplo, eu só vou dar uma palhinha assim. No versículo 2, que diz assim: E a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. Na explicação diz: Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia. Ficou assim depois de um acontecimento catastrófico. Este acontecimento foi o resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus, e quando teve lugar em algum tempo da eternidade passada, o qual teve lugar em algum tempo da eternidade passada. E o versículo continua: O Espírito de Deus, Espírito Santo, movia-se sobre a superfície das águas, que significa o mover do Espírito Santo e o começo da vida. Então, isso aqui é uma palhinha da explicação. Se vocês quiserem que eu lhe explique, né? Coloca nos comentários. Então é isso. Hoje é o primeiro dia. Eu ainda não sei bem fazer vídeo assim pra internet, falar assim, sabe? Porque eu não tenho o costume, mas eu creio que eu vou melhorando ao longo dos tempos, ao longo da prática. Mas o importante mesmo é a gente estar lendo a palavra, a gente buscando a Deus, porque esse é o manual. Esse é o manual da nossa vida. Tudo que a gente precisa está aqui, todas as instruções estão aqui, para todas as áreas. Todas, não só uma, mas todas as áreas. E nós precisamos, né? Na própria palavra diz pra gente meditar de dia e de noite. Então, vou dar uma ajudadinha e me ajudar também a ter disciplina pra ler todo dia um capítulo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Um beijo e até mais.